Taxa de juros, Selic, juros americanos, o que isso interfere na sua vida? Seus rendimentos vão aumentar, vão diminuir? Bom, esse é o tema de hoje do nosso Comece Por Aqui. Meu nome é Felipe Teixeira, sou trader, mentor e gestor da mesa proprietária da Atom e hoje nós vamos falar sobre taxa de juros. Mas antes, já avisando vocês, não se esqueça de deixar o seu like, de seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo com seu amigo, com seu inimigo, com quem você quer compartilhar e também com quem você não quer compartilhar. Ajude seu inimigo. Não vai não que é furada. E se torne seu amigo dele. Tá me tirando? Mas enfim, vamos lá, vamos para nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos falar sobre taxa de juros, galerinha. O que é a taxa de juros? O que você precisa saber dela? Basicamente, a taxa Selic ali, né, que a gente é a mais conhecida, que nós vemos ali os jornais, nós vemos tudo falando, nossa, a taxa Selic subiu, nossa, a taxa Selic caiu, o Banco Central quer que suba, o governo quer que derrube, e enfim, o que é a taxa Selic? A taxa Selic ela é conhecida como a mãe de todos os juros, ou seja, ela é um teto para os juros exercido ali dentro do país. Então nós podemos enxergar dessa forma. E qual que é a principal função dela? Ser a principal arma do Banco Central na execução da sua política monetária. Ou seja, é um freio ali para a economia, né? As políticas monetárias desenvolvidas pelo Banco Central, elas vêm ali para incentivar ou desincentivar. Existe essa palavra? Existe essa palavra, mas não ficou no contexto certo, não. Mas enfim, desacelerar, que eu queria dizer, a atividade econômica do país, tá certo? Então, por exemplo, se o Banco Central ele quer aumentar ali a atividade econômica, quer incentivar o mercado, quer incentivar as empresas a crescerem, a investirem, o que ele faz? Diminui a taxa de juros. Agora, caso ele fale, opa, vocês estão crescendo demais, chega, ele vai lá e aumenta a taxa de juros. Mas o que isso influencia? Galera, quando nós falamos de juros, falamos de taxa Selic, no nosso caso aqui, nós falamos do preço do dinheiro. Quanto esse dinheiro custa de verdade. E isso interfere na rentabilidade como renda fixa, e isso interfere também no segundo ponto, que é custo dos empréstimos. Vamos falar um pouquinho sobre empréstimos e depois a gente entra na renda fixa ali para entender um pouco melhor essa dinâmica. Quando eu vou falar sobre empréstimos, se a taxa de juros ela está mais cara, automaticamente se eu pego um empréstimo, esse empréstimo ele vai sair mais caro também. Vamos supor, a taxa de juros está ali em 10% ao ano. Então, se eu peguei um empréstimo de 20 mil reais e vou pagar os 20 mil daqui a um ano, cara, eu vou pagar 20 mil mais 10%. Ou seja, eu vou pagar 22 mil reais. Entende? Desse valor que eu peguei emprestado. Só tá, não é exatamente esse cálculo, tá bom? Então não venha me cancelar no vídeo. Mas assim, só para vocês entenderem. Agora, se a taxa de juros ela tá ali em 3%, eu não vou pagar mais 2 mil reais de juros, eu vou pagar 600 reais de juros apenas. Agora, se a taxa de juros está baixa, eu vou olhar e falar, os juros é pequenininho, então eu vou pegar empréstimo para investir. Se a taxa de juros está cara, eu vou pensar 3 vezes mais antes de pegar empréstimo e investir, ou fazer qualquer outra coisa. E é assim que funciona a economia. Então, se as pessoas vão pegar empréstimo, ela vai olhar, cara, tá muito caro, não vou pegar, não vale a pena, deixa para construir mais para frente. Da mesma forma as empresas hoje, elas investem e criam novas áreas e fazem a expansão do seu negócio, não é pagando à vista, elas podem até ter caixa para pagar à vista, mas elas vão pegar empréstimo. Então, se o empréstimo tá muito caro, elas não vão fazer, elas não vão investir, crescer, elas vão segurar, falar, melhor não, agora não é o momento, vamos deixar mais para frente. Então por isso que taxa de juros alta freia a economia, taxa de juros baixa incentiva a economia. E quando a gente fala de rendimentos, né, principalmente ali das rendas fixas, a gente tem investimentos aí privados e públicos. Quando eu vou investir, eu não estou simplesmente, vou colocar o dinheiro investido. O que é isso? Quando eu coloco um dinheiro no título público, eu estou emprestando o meu dinheiro para o governo gastar. Ou seja, o governo está pegando o dinheiro emprestado comigo e ele vai me pagar algo
né, com base com base nos juros que está sendo aplicado naquele momento, que utiliza a Selic como base. Então, se a Selic está alta, o governo ele vai pagar uns juros mais altos. Se a taxa Selic está baixa, o governo vai pagar uns juros mais baixos. Por isso que quando a taxa de juros ela está subindo, a gente começa a pegar investimento, a gente começa a investir nesses tipos de título, porque é mais rentável. A taxa de juros está subindo ao longo prazo, então a gente pega ali um pós-fixado, esses tipos de título. Quando a taxa de juros começa a cair, ela chega no seu ciclo ali de queda, a gente começa a pegar pré-fixado, ou seja, eu fixo a taxa de juros no momento do meu investimento e deixo ele correr. Então, basicamente é assim que funciona a taxa de juros e por isso que ela interfere tanto na economia e tanto no seu rendimento. Mas assim, falando um pouquinho mais, o que exatamente ele vai fazer com que a Selic suba ou a Selic desça? É simplesmente a atividade econômica em si? Não, tem uma palavrinha chamada inflação. Essa palavrinha é o caos, o terror ou a alegria dos governos, né? Então, quando a gente tem ali uma inflação elevada, uma inflação que ela vem a crescer fora do limite estabelecido pelo Banco Central, lembrando que inflação é termômetro de mercado. Inflação muito alta, a economia está extremamente aquecida. Inflação de baixa demais mostra a estagnação econômica também. Então a gente quer ver um meio termo, quer ver ela crescendo, porém dentro do razoável, dentro do que é bom. Então assim, quando o Banco Central ele vê que a taxa de inflação ela está subindo demais, ele tende a elevar a sua taxa de juros para controlar a atividade econômica e aí sim a inflação ela começar a cair. Quando a inflação está muito baixa, o governo também tem que incentivar a atividade econômica novamente. Então o que ele faz? Diminuir a taxa de juros. E é dessa forma que funciona a dinâmica. Se vocês olharem o histórico de inflação atrelado à taxa de juros, quando você faz um comparativo, você vai ver inflação subindo primeiro e a taxa de juros correndo atrás dela. Inflação começa a cair, taxa de juros começa a cair. É exatamente dessa forma que funciona. Pode pegar aí, olhar nos sites aí comparando taxa de juros e inflação. E só um pequeno detalhe sobre a inflação em si. O que faz a inflação subir? O que faz a inflação cair? Oferta e demanda. Quando nós temos ali uma oferta muito grande de produtos e uma demanda pequena, automaticamente os preços caem, ou seja, a gente vê aí períodos de deflação para trazer e atrair o público a comprar aqueles determinados produtos. Quando a demanda por produtos sobe demais e a gente tem uma oferta fixa, então os preços eles tendem a subir para inibir o consumo da população e eles se equilibrarem, ou seja, sempre procurando ali um meio termo. Então é dessa forma que funciona a inflação, oferta e demanda. Show de bola? Lembrando que oferta é venda, ou seja, eu tenho aqui uma quantidade de produtos a serem vendidos. E a demanda são as pessoas que estão procurando esses determinados produtos, ou seja, é o comprador. Então isso é oferta e demanda para vocês entenderem melhor a dinâmica aí, todo esse ecossistema de juros, Banco Central, inflação e por aí vai. Fechou? Então esse é mais um Comece Por Aqui. Não se esqueçam, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e é isso aí. Bora pro game, galera!